Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Wilson Zapaog, eu sou perito em contabilidade e estou respondendo várias questões em relação à perícia contábil e uma série de entrevistas que estou colocando ao ar. Essas perguntas são apresentadas nas palestras que eu faço por todo esse Brasil imenso. A primeira pergunta, ou a de maior incidência, é: o que é perícia contábil? Bom, a perícia contábil é um dos meios de prova admitidos pelo Código de Processo Civil, entre todos os meios considerados moralmente válidos, legítimos, para se demonstrar ao juiz a verdade que o autor ou o réu pretende provar em uma demanda. Bom, entre esses meios todos legais, tem a testemunha técnica, tem documental, tem grafotécnica, enfim. Entre todas elas, avulta a perícia como a de maior relevância, em especial a perícia contábil. O Código de Processo Civil, em vigor desde 2015, estabelece que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Bom, então esse é o ponto central da perícia contábil: exame, vistoria ou avaliação. O artigo 465 do CPC prevê que o perito deve ser especializado na matéria objeto da perícia. Por exemplo, uma perícia que envolve um financiamento, tipo BRDE, uma linha de crédito, capital de giro, uma linha de financiamento a longo prazo, etc., é necessário que o perito seja especializado em finanças, o contador especializado em finanças, e assim sucessivamente. Apuração de haveres, é necessário que seja um contador especializado em avaliação de sociedades empresárias. Bom, como destaque do nosso vídeo, a parte que mais me preocupa com relação aos colegas peritos é o conteúdo do artigo 434 do CPC. Até porque nós não podemos interpretar o CPC à luz de um único artigo. Existe um conjunto de artigos e a interpretação tem que ser feita a partir desse conjunto de artigos. Naturalmente que o CPC está subordinado aos termos da Constituição Federal. A primeira análise começa na Constituição, ampla defesa, contraditório, etc. Depois, no âmbito dos processos civis, nós caímos aí no Código de Processo Civil. Bom, a regra é: incumbe à parte instruir a inicial ou contestação com os documentos destinados a gerar prova. Conclusão: não é atribuição do perito juntar aos autos documentos ou produzir documentos probantes, fazer busca e apreensão de documentos, fazer diligência para se localizar e trazer aos autos aquilo que está oculto. Não é essa a função. Ao perito cabe examinar os documentos que foram produzidos pelas partes. Na sequência, nós temos o artigo 330 do CPC. O perito que junta novos documentos aos autos via diligência vai suprir a inépcia da inicial, desequilibrando a paridade de armas. A paridade de armas está prevista no artigo 7º do CPC. E a inépcia da inicial, por falta de documentos, está previsto no artigo 330. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com o artigo 473, que alguns colegas se apegam como sendo o único e o exclusivo artigo que trata da produção de provas ou que se aplica ao comportamento de imparcialidade de um perito no âmbito de um processo judicial. Não é verdade, não se pode fazer uma interpretação ao pé da letra e restritiva somente ao artigo 473, de que o perito pode buscar diligência, fazer diligência para buscar documento, que o perito pode requerer,
Isso é em situações especiais onde foi suscitado a impossibilidade de se produzir provas e o juiz determinou que assim se proceda e determinou que o perito, no uso dessa prerrogativa, lhes produza um documento, se juntado aos autos, informando o que é necessário. Bom, não é a regra, essa é uma exceção. Da juntada de novos documentos, que sempre cabe à parte e não ao perito, essa é a regra. Se for o caso dos litigantes, após a inicial contestação, juntarem novos documentos, por força do artigo 436, existe a parte, ou ambas as partes, após serem intimados da juntada dos documentos, a possibilidade, a impugnação da admissibilidade da prova documental. Então, quando o perito junta documento, ele está suprindo a inépcia da inicial. Quando a parte, por iniciativa, tenta fazer uma prova, a parte contrária pode arguir a inadmissibilidade da prova documental, como pode arguir a falsidade documental, entre várias outras possibilidades. Já o artigo 396 do CPC, quando uma das partes prevê esse artigo, que na hipótese de uma das partes não ter acesso à documentação probante, o que é muito comum, essa parte deve requerer ao juiz a sua exibição, de acordo com as regras estabelecidas no CPC. Não é possível que um litigante tente transformar o perito em um elemento coletor de provas e querer que ele vá no banco buscar um extrato, da junta comercial buscar um documento, na empresa buscar um livro diário, um documento na Receita Federal e assim sucessivamente. Cabe à parte instruir a ação e ao perito analisar a documentação. Bom, feito essa limpeza inicial de eventuais interpretações equivocadas, falaciosas, nós temos no artigo 473 uma regulamentação em relação ao laudo pericial. Esse artigo prevê análise técnica, análise científica e método que deve ser aceito pelos especialistas da área. Análise técnica é uma coisa, análise científica é outra. Por exemplo, onde se apura a viabilidade econômica em relação a um pedido de concordata, por exemplo. Os índices, os indicadores de liquidez, os indicadores de rentabilidade, a mera aplicação da fórmula e obtenção de um resultado é uma análise técnica. Já a análise científica consiste na interpretação desses indicadores. E é de vital importância, não existe dúvida, da necessidade da indicação de um método, do uso desse método e de que o perito prove, demonstre que ele é aceito pelos especialistas da área. Normalmente isso consta na doutrina, a aceitação de método científico ou a indicação de método científico. Por exemplo, na física, o método da experimentação é o método básico. E assim sucessivamente, cada ciência tem seu próprio método de identificação. A importância desse método é tão grande que o artigo 479 prevê que o juiz deve indicar na sentença, além dos motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, em especial o método utilizado pelo perito. Se não foi demonstrado que esse método é aceito no âmbito dos especialistas dessa área, essa perícia é inócua, porque faltou a indicação do método correto. Não podemos confundir jamais metodologia, que é o estudo do método, com um método científico, que é algo aplicado no processo de investigação. Por exemplo, o método holístico para apuração de haveres. No âmbito da ciência da contabilidade, nós temos o método raciocínio lógico contábil. Temos
no âmbito também da literatura, o método indutivo axiomático, que foi lecionado pelo saudoso professor Lopes de Sá. O método do raciocínio lógico contábil consta em várias doutrinas, é muito utilizado pelos colegas peritos. Entre essas doutrinas, nós temos prova pericial contábil, teoria e prática. Está na 15ª edição, editora Juruá, 2018. Não é possível nós abordarmos exatamente tudo aquilo que envolve a perícia em um vídeo como esse. Nós temos aqui mais de 1000 páginas que trata especificamente da produção de prova, em especial a prova pericial contábil. Inclusive, nessa obra nós temos um diagrama da perícia contábil. São todos os artigos que o perito deve conhecer ou deve dominar o sentido que o legislador deu, o espírito legis que o legislador deu a cada um desses artigos para o bom desempenho da sua função. Então, desde o pedido da produção de prova, que está na inicial, até, ou na contestação, até o encerramento e a prolatação da sentença pelo condutor judicial. Prezados, muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.